Eu presido a CPI que investiga a exploração e o turismo sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. E nós temos uma noção exata da dimensão da exploração sexual de crianças e adolescentes no estado do Amazonas. E a CPI tem se dedicado a uma série de investigações. O caso de Coari é um caso emblemático que indica como há uma relação, uma sensação de impunidade. E isso faz com que nós tenhamos dois problemas extremamente graves, dentre outros. Um deles diz respeito à naturalização da exploração sexual. O segundo diz respeito a um temor generalizado, a um temor muito grande das pessoas de denunciarem, na medida em que não acreditam que terá eficácia a sua própria denúncia. É nesse sentido que é muito importante, não só para o trabalho da CPI aqui na Câmara Federal, mas para que nós possamos valer os direitos das crianças e dos adolescentes no estado do Amazonas. É muito importante que haja um instrumento do próprio Estado, do Poder Legislativo, que cabe a função de investigar através das comissões parlamentares e que tem a função, inclusive, de fazer valer os direitos. Os direitos é um poder essencial para a democracia. E é essencial para a democracia porque fiscaliza e é um defensor dos direitos humanos e dos direitos, neste caso específico, das crianças e adolescentes. O país precisa de uma investigação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no que diz respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes. O país precisa, as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam. Nós temos vários casos já estabelecidos, já identificados de exploração sexual no Estado do Amazonas. E nós não temos resultados. É como se o Estado democrático de direito ele fosse um Estado débil para poder responder e se reafirmar-se, para se reafirmar e para reafirmar a democracia que custa tanto para esse país. Muitas pessoas morreram nesse país, ou muitas carregam as marcas na pele, as marcas na alma de uma ausência de democracia no Brasil. Portanto, uma comissão parlamentar significa o exercício da democracia. Uma comissão parlamentar significa investigar a fundo, romper com essa noção de impunidade que existe no estado do Amazonas, fazer valer o poder legislativo para dizer a toda a sociedade que a Constituição está sendo respeitada no seu artigo que diz que todo poder emana do povo e em nome dele deverá ser exercido. Eu diria que uma CPI no estado do Amazonas, na Assembleia Legislativa, para investigar a exploração sexual, seria fundamental para que nós pudéssemos estar dialogando nos trabalhos da CPI federal e para que nós possamos dar uma resposta, reafirmar a democracia, reafirmar o Estado democrático de direito e, fundamentalmente, dizer que nós não estamos de olhos fechados, que nós não estamos inertes, paralisados, frente a tantas denúncias de exploração sexual, que nós não estamos mudos ou que nós não estamos invisibilizados e não estamos respondendo como a sociedade exige a todas essas denúncias que surgem. Por isso nós esperamos que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas dê uma resposta à altura a todas as denúncias de exploração sexual, dê uma resposta à altura. E essa resposta à altura é a construção, a criação desta CPI que vai poder dizer que o Poder Legislativo do Estado do Amazonas está coadunado com os interesses da sociedade. E eu fico pensando, o que a impunidade provoca? Dentre tantas coisas, ela provoca uma revitimização eterna, porque são culpabilizadas as pessoas que foram vítimas da exploração sexual, as crianças e adolescentes. Mas a impunidade também representa a continuidade de um processo que é nítido roubo da infância, que é nítido roubo da vida de tantas crianças e de tantos adolescentes. Por isso nós estamos numa expectativa imensa aqui na Câmara Federal
para que seja construída esta CPI, que sem dúvida nenhuma será uma CPI da democracia, da vida, será uma CPI das respostas para romper esse manto sufocante, esse manto que asfixia a nossa Constituição, que asfixia as nossas crianças e os nossos adolescentes, que é o manto da impunidade. Estamos, portanto, no aguardo esperançoso da construção desta CPI, para que nós possamos dizer: está rasgado o manto da impunidade, está construído o manto da investigação, da verdade e dos direitos de crianças e adolescentes. Boa sorte e contem conosco nesta jornada.